Ai, que maravilhoso. Eu sempre começo os meus ao vivo terminando de me ajeitar. Tá tudo certo, né? É a vida. Nós vamos recomeçar a nossa live, porque agora aqui no meu país andrino a energia estabilizou, parece. Nossa, hoje eu tô ofegante, cansada um pouco. Hoje a nossa live é com a Juliana Mendes, psicóloga e mentora de carreira. Todas as quintas-feiras a gente tem a série As Protagonistas, que é com mulheres aqui da nossa região de Tubarão, sul de Santa Catarina. Às vezes tem alguém que não é daqui da nossa região que está assistindo. Olha, eu estou me achando internacional. Mas, né, gente, às vezes, né, a família do meu companheiro é de São Paulo. Então a gente está fazendo as lives com essas mulheres que são daqui da nossa região e que são protagonistas da sua história, que são autênticas, que lutaram pelos seus espaços, que enfrentam todos os dias esse sistema patriarcal e machista que a gente vive, que enfrentam esse lugar que a gente vive nesse... É bastante intenso ainda, né? De exercermos 2, 3 papéis. Então, com essas mulheres que enfrentam todo esse sistema que a gente está conversando nas quintas-feiras. Oi, Ju! Acho que agora vai. Oi, Mi. Que bom, né? Vamos lá, vamos tentar. A ideia é a gente tentar, né? Quem sabe dá certo, quem sabe não dá certo. A gente tem que aprender a lidar com a impermanência, com a inconstância, com a incerteza. Já estamos ficando mestres nisso, né? É verdade. Então, né? Então já vi que tu já falou aí para a turma, porque agora, né, as pessoas vão entrando, talvez quem entrou antes não vai entrar agora ou vice-versa, então eu vou fazer recapitular um pouquinho, mais de forma rápida, né, e vou dar sequência depois da onde eu parei. E você já falou um pouquinho do projeto, né, Mi? É Do teu isso. Eu projeto. tomei um pouquinho. Menina, Então, mas estou tomando um vinho. eu pedi pro meu marido ir atrás disso aí pra mim. Por Porque eu falei, favor, olha, eu né? preciso. Por Depois de favor. todo esse empenho, eu preciso Live aí de um vinhozinho, uma cervejinha. quinta-feira, 8 da noite, tem que entrar no clima, né? Então vamos lá. Então, Mi, vou continuar. Então, só para o pessoal entender um pouquinho, né? Vou falar um pouquinho dessa minha história, que começou com uma infância sem grana, né? Então, fazendo um resumo da obra aí. Então, uma infância onde sem grana, mas obviamente com tudo que precisava, né? O principal a gente tinha. Mas essa falta de grana, né? E um trabalho que ajudar, né, o trabalho lá do meu pai, fazer algo que eu não gostava, né, e ver o meu pai lutando muito a vida inteira para conseguir alguma coisa, com muita dificuldade, me fez correr atrás de trabalhar cedo, né, então com 16 anos eu já comecei a trabalhar, foi meu primeiro estágio, e depois eu comecei aí a fazer essa busca aí para poder entrar na faculdade, que também foi outro périplo, né? Foi super difícil, porque realmente não tinha né, a grana para pagar a facul, e aí minha mãe me ajudou muito a correr atrás, a não desistir. E aí, perfeito, assim, foi aí que comecei, entrei na faculdade, comecei a fazer os estágios, e no meio da faculdade eu consegui um estágio na área de RH, que era o que eu queria, né? Para poder me formar com um emprego, né? Porque eu tinha essa coisa de querer algo mais que eu pudesse ter uma estabilidade, né? Depois de formada. Então, e a carreira de psicólogo clínico, no começo da minha carreira eu não me imaginava como psicóloga clínica, né? E hoje estou aí. Porque por essa natureza prática, né? Que eu já falei um pouquinho. Mas vamos lá. Daí, em diante, né? Eu comecei a ter vários trabalhos de estágios. Então, eu comecei a trabalhar na minha área já na metade da faculdade, na área de RH. Então, trabalhei em empresas, né? E aí, quando eu estava terminando a faculdade, eu acabei conseguindo. Eu fiz alguns estágios. Teve uma época que eu fazia 2 estágios ao mesmo tempo, um de manhã numa empresa, outro tarde em outra empresa, e à noite eu ia para a faculdade.
Então, assim, foi durante a faculdade, hoje alguém reclama alguma coisa da faculdade de ser cansativo, eu digo, ó, não reclama, né? Então, foi bastante dedicação, assim. E num meio que é um meio industrial, né? Um meio difícil, né? Um meio que no começo eu lembro assim que os meus primeiros trabalhos, nossa, era um pouco um choque, assim, porque daí eu vinha com essa idealização da faculdade de querer fazer as coisas, né? E aí me encontrava lá numa realidade totalmente diferente, um mundo bem mais pesado, na verdade, né? Bem de exigências, né? De uma certa forma, eu me adaptei bem nesse meio. Acho que a minha couraça foi bem, foi bem trabalhada durante esses anos aí, já desde nova, né? Me virando. Então, eu me Trabalhar em dei bar, né? bem. Trabalhei em bar, né? Então, Trabalhar em bar tu te meio vira, que assim. prepara a gente, né? E aí eu comecei, assim, no meio industrial, foi interessante, assim, eu tive experiências bem interessantes. Eu comecei aqui em Tubarão, né? Então eu trabalhei em algumas indústrias grandes aqui. E, e aí esse período, assim, foi de muito aprendizado, né? Então eu entrei na área de RH, que foi a área que praticamente eu fiquei 15 anos, né, da minha vida trabalhando, então... Sim, porque como eu comecei no meio da faculdade, né, eu acabei tendo bastante tempo de experiência e era muito premeditado isso, né? Porque eu assim, tinha certeza que para eu me dar bem, eu precisava me formar já empregada, né? Já tendo um trabalho. E aí eu lembro que eu trabalhava numa empresa e aí eu passava de ônibus na frente de outra empresa, que era uma empresa maior, e eu dizia assim, eu vou trabalhar nessa empresa, eu vou trabalhar nessa empresa. Aí eu fui, né? Continuei lá ali, né? E aí acabou que chegou um ponto que eu saí de uma empresa que eu já era registrada, isso durante a faculdade, que eu já era registrada, que eu trabalhava sozinha no RH, então não tinha, assim, tudo que eu aprendi lá foi muito na raça, não tinha uma referência, porque eu queria trabalhar em alguma empresa que eu pudesse ter contato com alguém da área, assim, né? Até para eu aprender também com alguém. E aí eu lembro que eu saí, foi super difícil, mas aí foi aonde eu fui fazer 2 estágios em 2 empresas diferentes, um de manhã e um à tarde. E aí eu tive essa experiência, né, de trabalhar com profissionais incríveis, assim, onde eu aprendi muito. E aí isso foi no final já da faculdade. E aí no final, no último mês, assim, da faculdade, era novembro, estava prestes a terminar o ano, eu tava entre essas 2 empresas, será que vai ter possibilidades de ser efetivada ou não? E aí eu recebi um convite para trabalhar naquela empresa. Naquela empresa. Sim, foi muito legal. Então eu me formei já com um emprego garantido, né? E acho que isso foi com certeza fruto de muito esforço, assim, né? Mesmo nova, imagina, eu tinha 23 anos e eu já estava trabalhando nem isso, né? 22 anos, eu acho. 21, 22 anos, e eu já estava formada e já estava trabalhando numa empresa, num emprego relativamente bom, ganhando um bom dinheirinho, assim, me virando, né? E aí veio a crise de 2008, não sei se vocês lembram, que foi quando, né, deu um apagão geral, aí, uma crise financeira feia. E aí eu fui demitida dessa empresa. E aí foi a primeira vez que eu fui demitida na vida. Isso foi horrível. Foi, Eu fiquei nossa, uns 3 dias chorando, gente, vocês não têm ideia. a gente se sente rejeitadíssima. Foi É horrível. pior que levantar com o pé na bunda de namorado, gente. Dói muito. Sim, e eu trabalhava no RH, me deram férias, eu fiquei um mês de férias, bem, bem desumano ainda, né? Quando eu voltei, me demitiram. Eu assim, bah, não acredito, gente, não acredito. Mas foi, né? E aí eu fiquei nesse período assim, gente, eu já, né? Eu engatava um emprego no outro, né? Eu sempre saía de um para ir para outro, não tinha tido essa experiência de sair, né? E aí começar a procurar emprego. Daí assim, meu Deus, e agora, né? E aí, mas aí foi uma questão de um mês e pouco. Eu lembro que eu conversei com algumas professoras minhas,
coincidiu que duas professoras minhas me indicaram para uma vaga lá em Criciúma, uma vaga de coordenadora com 23 anos. E aí eu fui para lá, para Criciúma, fiquei uns 2 anos morando lá. Comecei numa empresa de 400 funcionários. Eu praticamente comecei a implantar o RH lá. E quando eu entrei nessa empresa, eu pensei assim, quando eu saí daqui, porque assim, era uma empresa grande, mas não tinha RH estruturado, nada ainda, né? Mas eu pensei assim, não, quando eu sair daqui, eu quero que isso esteja redondinho, né? Esse era o meu projeto, quando eu entrei lá. E aí eu morei 2 anos lá e aí neste meio tempo eu conheci o meu marido, né? E aí ele morava em Florianópolis, e aí eu fazia, né, esse trajeto de ir para Florianópolis, fim de semana, né, enfim. E aí, assim, depois eu comecei a morar, depois ele veio para Tubarão, daí eu comecei a ir e voltar, então eu fiquei 3 anos indo e voltando de Criciúma todo dia, trabalhando, mas não, para mim não era, eu não senti isso como difícil, assim, porque eu gosto de dirigir. E aí eu pensava assim, mas se eu morasse em São Paulo, eu ia levar 1 hora, 2 horas para chegar no trabalho, então não posso reclamar. Então, É verdade. né? Então eu vi pelo lado, né? Vi pelo lado positivo, enfim. Mas foram 3 anos de muito trabalho, acordando cedo. Eu começava a trabalhar às 7h40, né, gente? Em Criciúma. Então imagina a hora que eu tinha que acordar. Né? Hoje eu digo que eu tô com trauma de acordar cedo, antes das 8, antes das 8h30, pelo menos, never. Meu filho sempre foi de acordar cedo também, depois eu engatei, né, o Thales aí, madrugador. E, e Né, aí, a gente diz assim, ó, nunca mais vou acordar cedo. Aí a gente tem filhos que acordam cedo e aí, por mais que eles voltem a dormir, a gente não dorme mais. sim. A gente pega E aí, gosto e aí o que aconteceu? Daí eu fiquei 5 anos em Criciúma, nessa empresa. Nesse meio tempo eu namorava já o meu marido, que ele morava em Floripa. E aí chegou um momento, eu tinha um plano, que era até os meus 30 anos, eu queria ou ser, sei lá, gerente, diretora de RH, ou eu queria ser dona da minha empresa. Só que o meu chefe era o genro do dono da empresa, então ia ser muito difícil eu ser. O cargo dele já era o cargo de gerência, eu era coordenadora, não ia rolar, então não vai dar certo. Então eu comecei a me programar para montar a minha empresa, que foi em 2014 eu saí, né, da empresa que eu trabalhava. Uma empresa, eu tinha um emprego, um salário bom, muito bom, estável, a empresa era muito boa. E só que, enfim, né, eu tinha esse objetivo. E aí, né, eu pedi demissão e entrei no mundo do empreendedorismo apenas com o nome da empresa. Juliana, como você montou a sua empresa? Bom, eu pensei num nome, o nome era legal, Fábrica de Talento, vai ser um sucesso. Aí eu saí, né? Noção alguma, né, gente? 2014, final de 2013, eu saí da empresa. Janeiro de 2014, eu fui fazer o Empretec. Ou seja, tudo ao contrário, né? Quando eu fiz o Empretec, assim, gente, Empretec, para quem não conhece, é um curso do Sebrae para quem quer empreender, né? Então, primeiro eu saí da empresa, depois eu fiz o curso do Empretec. Aí, quando eu fiz o curso do Empretec, que eu tomei uma surra, assim, gente, tô ferrada. O que eu vou fazer dessa minha vida? Mas, enfim, daí foi, né? Comecei a tocar e tal. Consegui empresas grandes como clientes, atendi Secrisa, né, Portinari por muitos anos. Enfim, empresas bem legais, assim, como clientes. Então, trabalhei muito com recrutamento e seleção, né, que era muito o que eu fazia também nas empresas. E aí, quando eu montei minha empresa, eu decidi um posicionamento que era trabalhar só com cargos mais elevados, assim, níveis de analistas, especialistas, gestores, porque eu fiz muita seleção de cargo operacional, Oi, meu amor, daqui a pouco a mãe chega, tá? Começou. E só que um trabalho do cão, gente, vocês não têm ideia o que eu trabalhava. Era manhã, tarde e noite. Oi, meu amor. Fala, Cheiro.
Com a bermuda de dormir. A calça, amor, a calça do cachorrinho. Papai pega. Ah, enfim. Gente, enfim, eu trabalhava como um cão, assim, manhã, tarde e noite, muito estresse, porque muita cobrança, né? Um trabalho, assim, de muita cobrança. E aí eu me ferrei, me estressei horrores, assim, foi super legal no sentido de aprendizado, né, de arriscar, né, de correr atrás de um sonho, mas foi muito desgastante, assim, eu acho que eu envelheci, uns 4, 5 anos de vida foi nesse período, assim, né, porque daí o que aconteceu? Aí eu, assim, tinha funcionário, tinha estrutura, né? Tinha uma sala para pagar, então muitos boletos. Então Muito bom. praticamente trabalhava só para pagar boleto. Era um inferno. No final do mês Não eu não vi sobrava nada nada. azul, nada azul, tudo oceano vermelho, nada de oceano azul. Enfim, e aí, assim, e aí nesse meio tempo, claro, já tinha juntado as escovinhas de dente com meu marido, e aí em 2016 eu tive meu filho. E aí, né? Aí mudou tudo de novo. Mudou tudo de novo, foi uma coisa de louco, né? Não tinha ideia de como era ser mãe, né? Eu sempre tive o plano de ter filho, sempre quis, assim, mas não tinha ideia alguma, né? De qual era o grau de envolvimento. Nunca tive, eu não tinha sobrinhos na família, assim, né, para ter uma noção, porque às vezes quando tu tem sobrinho, tu até tem uma noção, mas não tinha, assim, então não sabia o que ia enfrentar, né, foi planejado, só que foi meio rápido, assim, eu sei, vamos, tá, agora vamos parar o anticoncepcional, um mês depois, né, tô grávida, me ferrei, enfim. Foi meio rápido, meio brusco, demorou para cair a ficha. E aí, né, e aí, enfim, gestação, e aí o Thales nasceu com 40 dias, eu já estava trabalhando, assim, a louca do trabalho. Eu ia para Criciúma dar treinamento, eu ficava assim com o peito, né, em Nossa. pânico. Enfim, gente, a pessoa do estresse, assim, né, a virada no estresse. E aí, quando ele tinha 1 ano, Conheço, eu conheço conhece? bem essa pessoa. Sei bem como é. Você também me tem Não. essa veia do estresse? A Catarina nasceu no sábado para domingo. Na terça-feira eu estava sentada na frente do meu computador terminando um projeto. Ui, Jesus. Terça-feira é o dia que o peito, né? 3 dias depois, o peito apoja, né? Vem aquele Aham, leitarão, assim, né? Aquela sim. leitarada. Eu estava sentada na frente do computador porque tinha um prazo. Era obrigada. Como se o Aham. cliente não fosse entender, né? Então, querido, eu acabei de ter um filho. Meu filho, sabe aquele? Nasceu, né? Preciso Uhum. aí de uns dias a mais. Não, ele não era capaz de entender na minha cabeça, né? Então, Sim, eu essas acho que expectativas que a gente mesma coloca não, na não gente, né? entende, e eu E que acho a que gente vai ter que muitas, dar conta. Muito louco. Só essa pessoa do sim, cortisol altíssimo. e eu Tá acho doido. que as mulheres, assim, por muitos anos tiveram esse desejo de serem reconhecidas, de ganhar um espaço, acho que isso historicamente até, né, e agora, então acho que esses últimos anos aí das mulheres, eu acho que foi um período que as mulheres, assim, se dedicaram muito ao trabalho, sabe, muito, né, por querer ganhar esse espaço. Só que agora eu tô vendo um movimento contrário, assim, um movimento diferente, né, de muitas mulheres quererem mudar suas carreiras, né? E eu vejo isso muito pelos meus clientes, pelas minhas clientes, mudar suas carreiras justamente para voltar a ter um equilíbrio, né? Porque esse trabalho se tornou algo muito pesado mesmo na vida das mulheres. E parece que estava indo um movimento contra aí. Não sei se você percebe isso também, mas eu percebo bastante isso. É um movimento de uma busca do equilíbrio, assim, né? A gente não Uhum. precisa buscar esse lugar de afastamento completo daquilo que o corpo da gente vai exigir. É uma questão É, biológica, né? O sim. peito da gente vai apojar, o bebê da gente vai demandar, a gente está num Uhum. período de pós-parto. Tu viveu um parto normal, né? Se eu não me lembro, se eu me recordo. Não, foi uma cesárea bem programada, mas veio uma semana antes. Os meus foram duas cesarianas, né? Teve um É, gemelar e um ano depois eu engravidei. Assim, aham, super,
As pessoas perguntam, mas tu quis? Eu disse, Um não, ano né? depois? Quando eles tinham 1 ano, eu engravidei de novo. Ai, Jesus. É. Aí as pessoas me olham bem sério e dizem assim, tá, mas tu queria engravidar? Eu disse, quem é a pessoa que tem gente de 1 ano e engravida de novo, meu bem? Não, Sim, né? geralmente Claro que não. tem algumas que fazem por escolha, mas é muito raro, né? Eu, assim, olha que eu conheço mãe de gêmeos que engravidou depois, mas nenhuma foi por querer. Por querer. Foi assim, É. aconteceu. E aí, Sim. caí naquela lenda, né? Uma vez cesárea, sempre cesárea, uma cesárea muito perto um parto muito perto de uma cesárea, e Uhum, aí nasceu, assim, né? Mas naquela época eu uhum, vivia uma vida muito louca, muito intensa dentro da arquitetura. Eu tinha muitos projetos, tinha um sócio, eu ia para gravatar, eu ia para obra. Eu não podia nem cogitar diminuir meu ritmo de trabalho. uhum, sim. Eu lembro que no nascimento dos gêmeos, eu saí da frente do computador para ir para o hospital, assim, tipo, minha família na Uhum, porta dizendo assim, tá todo mundo te esperando, as coisas já estão no carro, tu vai demorar muito para sair daí? Mas é só mais uhum, uma coisinha, é só mais uma coisinha. E uhum, hoje um dos meus trabalhos é esse, né? Dizer para as mulheres que tá tudo bem, assim, diminuir um pouco o ritmo, sentir o corpo, né? Se precisar mudar de carreira, tá tudo bem. Se precisar uhum, de uma adaptação, de pedir ajuda também, tá tudo bem, né? uhum. Porque a gente não é obrigado a dar conta de tudo. Só que para a gente abrir mão desse lugar também é muito difícil, né? Desse lugar do controle. Sim, é muito difícil. Eu acho que, assim, depois que tu tem o primeiro filho, talvez você acaba tendo um pouquinho mais de noção, né? Mas é muito difícil. Eu acho que isso depende muito também do que essas mulheres buscam, né? Eu digo que tem muito a ver com personalidade, tem muito a ver com história de vida, né? Então, por exemplo, eu, né? Ou quem viveu a vida inteira nessa busca por sucesso, né? Por conquistar as coisas, abrir mão é muito difícil, assim, sabe? É muito difícil. Então, e aí fica como se tu ficasse assim com eu acho que aí vem a culpa, né, Mi? Que eu acho que muitas mulheres sofrem com isso, né? Que é, poxa, tô lá, tô no trabalho, tô fazendo aquilo que, de uma certa forma, né, eu escolhi, mas não tô em casa, né, cuidando do meu filho, e aí vem a culpa de não estar lá. Então, eu acho que isso é algo bem difícil, assim, sabe? Que as mulheres enfrentam, lidar com essa culpa de estar lá no trabalho e achar que deveria estar em casa. Então fica meio que assim um sentimento de inadequação, né? Eu acho, o tempo inteiro, assim, como se não estivesse no lugar certo. E eu senti muito isso, assim, porque quando o Thales quando eu tinha 1 ano, que aí, assim, eu digo pro meu marido, assim, que nem eu me aguentava, não sei como é que ele tava me aguentando, porque o estresse, né, deixa a gente, assim, num mau humor, né, numa perda de energia gigante, né? A gente não tem energia, eu digo que a gente não tem energia vital, né? E aí você, como mãe, e eu acho que 1 ano, aquele primeiro ano, né? É aquele período que você só sobrevive, né? Você Tu sustentando, não tá ali, cuidando, né? Tu não tá não ali, é tu, é outra pessoa. tu tá sobrevivendo. E aí ali eu acho que quando chegou 1 ano, que eu assim, meu Deus, cadê eu? Cadê Juliana? Onde é que eu tô, né? Então eu entrei nesse parafuso, assim, nessa dúvida. E aí eu comecei nessa busca, assim, né? Tá, mas espera aí, eu não era assim, né? Eu não era assim braba, eu não era assim chata, eu não era assim irritada, eu não era assim estressada, não era. Então o que que aconteceu? Aí que veio uma busca gigante, né? Que foi o momento que eu fiz um mergulho mesmo, bem profundo, assim, porque tem uma coisa forte aí, algo que eu sempre falo, assim, que é os padrões familiares, né? Então, por exemplo, eu conto essa história, minha história de estresse, mas essa história de estresse vem do meu pai, na verdade, vem do meu avô, né? Isso vem de muito longe. E, e eu só segui o mesmo caminho, assim, né? Então, um padrão que eu só repetia, que inclusive era um padrão de trabalhar muito com pouco retorno, porque quando eu estava lá trabalhando empregada, ok, o dinheiro vem no fim do mês. Agora, quando tu tem uma empresa, você investe muita energia, então eu investia muita energia e tinha muito pouco retorno. Então, eu me vi naquela mesma situação do meu pai, assim, né? Então sim, gente, eu não quero repetir isso, eu não quero
Porque daí o padrão é assim, o meu pai era ausente, né? O meu pai, ele estava sempre trabalhando. E eu estava fazendo a mesma coisa, eu não estava em casa, eu não estava ali perto do meu filho, né? Eu estava sempre trabalhando. Então, assim, gente, eu vou seguir a mesma história, eu vou repetir a mesma coisa, não pode, não quero isso para mim. Então, assim, quebrar um padrão familiar, eu digo que é, assim, é uma mudança muito grande, né? Porque quase que tem como se, assim, ó, tu tenta, mas é como se tivesse uma corrente que te puxa contra, né? Como se não quisesse te deixar ir. E eu querendo ir, mas não, fica aqui, entende? Eu fiquei nessa luta, assim. Então eu sabia, já fazia terapia, sabia que precisava de alguma coisa muito forte para eu mudar, porque eu já sabia o que eu precisava mudar, né? Mas eu não sabia como e não sabia o que fazer para conseguir fazer uma mudança de fato, entende? Porque até então eu ia ver que eu ia mudar ali um pouquinho, mas daqui a pouco ia voltar tudo de novo, né? E aí eu assim, mas daí não serve, né? E aí foi aonde eu fui fazer uns mergulhos bem malucos aí de autoconhecimento. Eu comecei numa busca muito doida, né? Eu fui lá pro sertão de Goiás, eu fui lá pro interior lá de Brasília, de São Paulo, eu fui para caramba, quatro eu fui assim para buscar meios de eu ter alguma passar por algum processo que fizesse assim na minha cabeça, né? E eu conseguisse de fato ter uma mudança, né? Então foi aí que eu entendi, comecei a entender essa história da essência, né? De quem eu era de fato e de tudo que eu tinha criado, né? De personagem, né? Esse personagem que busca sucesso, né? Esse personagem que é forte, que dá conta de tudo. Então, enquanto eu tava nesse personagem, eu não era a Juliana mais, eu era essa personagem fartona, né? Essa pessoa que é, né? Vamos lá, inatingível, né? Inquebrável. Então, eu achava que eu dava conta de tudo. E aí foi quando eu, assim, comecei a entender que não era esse o caminho, né? Na verdade, foi quando eu, assim, abri mão dessa necessidade de ser essa fortuna, de ser a bem-sucedida. O lema da minha empresa era produzir sucesso. Então, eu queria sucesso a todo custo, né? Então, eu não, assim, ó, eu não abria mão do sucesso por nada, né? Nem pelo meu filho. Hoje eu posso falar isso, assim, nem pelo meu filho. Eu deixava de fazer alguma coisa com ele para fazer alguma coisa do trabalho. E muito, né? E aí foi aonde veio essa redescoberta. Então eu quase que dei assim um delete na Juliana criada, né? E um restart no sentido de deixar vir, voltar, né? Essa Juliana verdadeira, espontânea, criativa, e aí veio essa busca por propósito de vida, né, para entender, porque daí o que é essa história do propósito? Dado lá nas minhas buscas, chegou uma hora que eu descobri assim, então existe esse tal de propósito que significa que você pode trabalhar em algo que você ama, que que pode ser mais leve e que você pode ganhar dinheiro com isso. Eu disse, gente, é isso, eu preciso disso. É isso que eu queria. Não era bem isso que eu estava procurando, menina? É isso que eu queria. Então, é isso, pode ganhar dinheiro, é leve, eu gosto de fazer, tem tudo isso, isso é possível, né? Porque até então eu só conhecia a versão de que tu se matava trabalhando que nem uma retardada, né? E não ganhava pouco. Olha só que eu vou... Até gostava do que fazia, mas de vez em quando pintava umas dúvidas. Então, cara, eu assim, gente, eu preciso descobrir isso. Daí eu comecei uma procura sobre isso. Aí eu comecei a ler o livro do Prem Baba, né? Sri Prem Baba, Propósito. Só que eu li umas páginas, daí eu fui viajar, não dei muita bola. Tava indo para Portugal, né? Assim, ainda não tinha entendido a dimensão daquilo. E aí, tá, entrei no avião, quando eu olho, tá esse Prem Baba lá entrando no mesmo avião que eu tô entrando. Assim, e o Prem Baba, ele é um cara assim, com umas túnicas, com uma barba branca deste tamanho. É uma pessoa que veio do mundo corporativo, era uma coisa meio esquisita.
Mas eu comecei a ler o livro lá no começo, achei interessante, tá? Ele estava aparecendo lá na Veja, na Exame, por aí tudo. Então, esse cara deve ter algo interessante para dizer. E aí, tá. Daí eu entrei no avião. A hora que eu desembarco do avião, Só porque ele apareceu na que Veja e eu na Exame. Ou entro. seja, ele tinha o aval do mundo corporativo ali, de algum Sim, jeitinho. sim, sim. Aí quando eu entro no ônibusinho, aquele que tu pega quando tu desce do avião para entrar no aeroporto, entra todo mundo, entro eu. O único banquinho que sobra é quem tá do meu lado, Frem baba. Sento eu do lado dele. Aí fico assim, né? Será que eu puxo assunto? Será que não? Não puxei, fiquei meio envergonhada. Deixei passar. Aí tá. Está no outro dia eu no meio de Lisboa, na praça de Lisboa, um mundaréu de gente, daqui a pouco olho pra frente. Este homem de novo na minha frente, gente. Ah, não, né? Ah, não, né? Gente, eu chego a ficar com a orelha vermelha, vocês não têm noção. Assim, gente, não é possível. Tem alguma coisa mística querendo me dizer alguma coisa que eu não tô interpretando direito. Tá, beleza. Passou, né? Passeei, voltei pro Brasil e tal. E aí, isso aquilo ficou com uma pulguinha na minha cabeça. Comecei a ir atrás, fuçadora, parará, parará. Achei um curso dele. Aí lá fui eu, né, pro interior de Goiás, fazer um curso dele. Gente, aí começou, né? Porque daí foi curso, e aí é livro daqui, outro curso de lá, daí foi um mundaréu de coisas. E enfim, né? Eu sei que eu comecei a entender então esse processo, né? De voltar para quem a gente é e fiz esse processo. E, gente, doeu pacas, tá? Porque não é fácil descolar esse treco assim que a gente cola, né, gente? Não é fácil, não. Doeu pacas. E, e aí, só que, gente, aí depois disso, assim, veio uma nova energia, né? Eu comecei a aprender a dosar, né? Claro que teve um período aí de transição, de eu fechar a empresa, o que eu não... Era muito difícil para mim me desfazer, porque imagina, eu fazia aquilo há 15 anos, entende? Eu já tinha um reconhecimento, eu já sabia fazer muito aquilo, né? Era muito, muito, né? Muito da minha habilidade já, né? Então, tá, eu vou abrir mão disso. Eu lembro que daí e aí eu cheguei nesse propósito, né, de ajudar as pessoas a se redescobrirem, a descobrirem seu propósito, a fazerem mudanças de carreira, né? E aí eu lembro que chegou um ponto eu disse assim pro meu marido, amor, eu vou mudar tudo. Daí ele disse assim, quê? Porque até então ele achava assim, não, tá, né, tá, tem uma empresa, funciona, tá tudo certo, né, super orgulhoso da esposa empreendedora, daí assim, amor, eu vou acabar com tudo. Ele disse assim, o que tu vai fazer? Eu disse, eu não sei. O que aconteceu com essa criatura? Meu Deus! Eu disse, eu não sei. Mas eu não sei, que eu sei que eu não quero mais fazer isso. Não quero mais brincar disso. Aí as Pega pouquinhas... minha bola, pega o negocinho, pega esse aqui, eu tô indo embora, amor. Vamos lá. Aí aos pouquinhos eu fui, né, repensando o que eu ia fazer e tal. E aí chegou um ponto que eu já tinha um pouquinho mais de noção do que eu queria fazer, daí comecei a contar pro meu marido, daí ele olhava assim para mim, mas tem mercado para isso? Eu dizia assim, eu também não sei. Mas eu vou descobrir. Tô firme no propósito. Eu tenho certeza que o caminho tá certo. E é fato, né? Isso eu digo para os meus clientes hoje, porque hoje as minhas mentorias são muito isso, né? Que é você ir buscar uma energia nova, né? De dentro para fora, assim. E eu tinha certeza daquele caminho, assim, né? De fato, era algo muito de dentro, né? Muito profundo, porque eu digo que quando a gente descobre o propósito da alma mesmo, né? Tá com o pai domina. Oi, meu amor. Fala, Xê. Qual é a graça? Nada, a vida é amor. engraçada. Depois a mãe te conta. Ai, meu Deus do céu. É que a nossa porta aqui é muito fina. Enfim, aí... Mas quando a gente faz esses movimentos em casa, e que a gente sabe que tem criança em casa, a gente tem que saber que vai ter essas interferências. Sim, e que bom sim. que a gente está aberta para ter essas interferências, né? Se fosse Uma das coisas que afasta as mulheres
dos movimentos sociais, dos movimentos de trabalho, inclusive, e dos movimentos políticos é o fato de a gente não acolher as crianças em todos os espaços, né? Então, se a gente está em Sim, casa e não pode acolher as crianças na nossa casa, então a é gente está verdade. fazendo tudo muito errado nesse mundo, né? Sim. Então tá tudo E eles ficam muito curiosos, né, para saber o que que essa mãe tá fazendo ali, o que que tá rindo, né? Você fica pensando, tá fazendo é. o quê ali, né? Ninguém está falando dessas coisas. Os meus Tá estão falando com acompanhando no quem? YouTube. Os meus estão Ah, acompanhando no é, Instagram os deles, teus já são grandinhos, né? pré-adolescentes. É outra vibe. Gente, Então e o aí que tu estava aconteceu? falando pro Bruno que não sabia o que ia fazer da vida. Isso, não sabia o que fazer da vida, mas tinha certeza que estava firme no propósito, e aí foi o momento que eu comecei assim a buscar essa mudança, né? Eu conto para todo mundo que daí hoje as pessoas, quando eu faço as mentorias, eu faço esse processo, mesmo que eu passei, eu faço com elas, né? Ó, a gente vai fazer um processo profundo, né? A gente vai buscar quem tu é de verdade, e aí eu tenho métodos para isso, né? E como sou psicóloga, a gente vai a fundo mesmo. E aí a gente vai fazer, eu digo que assim, a primeira a gente vai, exatamente o que eu fiz, te dar um reset, depois a gente vai te dar um restart, então te prepara, porque a gente vai quase que, né, fazer um processo de voltar para depois tu renascer, né, é um pouco isso, é muito importante isso para ser verdadeiro, né. E aí foi isso que eu fiz, assim. E aí eu sempre conto para os meus clientes, né, que é um caminho até descobrir o propósito. Depois você descobre é outro caminho, né? Porque daí vem você remodelar tudo, né? E a princípio parece meio óbvio, assim, ah, não, a Juliana, tá, já era formada em psicologia, ok, mas não, gente, eu nunca tinha me visto como terapeuta, né? Então foi super desafiante, assim. Embora eu já fazia, né? Há um tempo atrás, alguns trabalhos individuais, né? Realmente se dedicar única e exclusivamente a isso e deixar para trás toda aquela minha bagagem foi muito difícil. Todos os dias eu pensava assim, gente, será? Como é que eu vou fazer, né? Eu vou desistir disso tudo? Então foi muito difícil largar o que eu fazia, né? Então, mas aí como é que eu fui fazendo? Eu comecei o que chegava de novo, eu ia dizendo não para os clientes, né? E o que era muito difícil, eu ligava o cliente, Juliana, preciso assim, eu não estou fazendo mais, era tão difícil de dizer esse não, gente, vocês não têm ideia. Mas eu dizia assim, eu não estou fazendo mais. Aí aos pouquinhos os clientes deixaram de ligar, e eu fui assim, praticamente do meio do ano até o fim do ano, né? Desse ponto de descoberta de propósito até o fim do ano, foi o período de terminar os contratos que tinham, e aí assim, ó, gente, eu ia fazer aquilo que eu já fazia antes, assim, ó, com uma vontade, assim, de sair correndo, porque eu não queria mais aquilo, porque eu sempre digo assim, ó, depois que a gente descobre o nosso propósito e o nosso valor, de fato, a gente se sente se prostituindo, assim, então aquilo lá já não fazia mais sentido. Mas eu também tinha uma responsabilidade, né? Eu não ia deixar o povo na mão. Então, eu tinha treinamentos, gente, eu fazia 3 treinamentos por semana, além de toda a coisarada toda. Vocês não têm ideia. Treinamento assim, ó, de levar mala, de ficar um dia inteiro, uma tarde inteira. Gente, é um desgaste do caramba, assim. E aí, sim, foi um meio ano, assim, do Chega até a cão. respirar. Um meio ano do cão, assim. Mas aí, de manhã, eu trabalhava nos meus novos projetos. De tarde eu fazia aquilo que pagava as contas, para ir aos poucos zerando, até conseguir zerar tudo, sabe? E aí foi aí que eu fui remodelando tudo, né? Então eu reconstruí toda a minha forma de trabalhar, todo o meu estilo de vida, minha rotina, minha agenda, né? Então, e isso fez muita diferença, né? Porque daí eu comecei de fato a conseguir ter uma vida mais leve, né? Mais tranquila, conseguia estar em alguns momentos mais em casa, né? Conseguia aos poucos e é quase que esse estresse é uma toxina, né? Aos poucos me livrando, aos pouquinhos, que coisa que até hoje eu acho que isso é por uma vida inteira, né? Acho que é da minha existência, né? Então vai longe isso ainda, mas é uma busca diária, né? Porque a tendência ao exagero é grande. Mas aí mudou Ele é viciante, né? completamente. É uma energia viciante. Sim, sim, sim. Até você ver que você tá, né, acabada, assim.
E aí foi aonde aí tudo começou a mudar, né? Porque daí eu comecei a fazer algo muito gostoso, muito prazeroso, assim, aos pouquinhos, que eu digo que depois que a gente descobre o nosso propósito, aquilo que é do nosso propósito nos procura, né? Eu comecei a ter alguns pedidos de empresas, de trabalhos que, assim, totalmente alinhado com o meu propósito e não mais dentro daquele formato que fazia antes, né? Então, e aí a partir daí fui me desfazendo daquilo tudo, né? Que tinha, né? Aos pouquinhos, organizando a vida. E hoje, acho que se eu não tivesse feito isso nessa pandemia, eu estava bem surtada, né? Porque graças a Deus, Menina. por... é, Então, menina. Então, todas estamos, né? Ainda estive bastante no começo, mas seria muito pior, eu acho, né? Eu acho que não teria condições assim de lidar. E é isso. E hoje eu trabalho com praticamente só com terapia e com mentoria de carreira. Então, ajudo as pessoas, então, muito nessas transições. Muitas mulheres, mães que chegaram também nesse ponto de quero mudar, não quero mais esse estilo de vida. Homens também num grau de estresse, ansiedade alto, querendo fazer mudança. Pessoas que começaram a se abrir para querer fazer algo com mais sentido, mais significado, né, que tenha mais paixão, né, por esse trabalho. Porque a gente Oi, Ju. Oi, Voltamos. Mei, voltamos. Então, acho que as pessoas estão cada vez mais buscando, né, essa vida com significado, empresas com significado, porque cada vez mais os jovens já não querem mais trabalhar em qualquer coisa, no sentido de que se é algo que eles não acreditam ou não se sente bem, já não querem mais. Eu acho que a gente está nessa busca. Tenho visto muito, que eu acho que hoje eu adotei como mantra, né? Que é a seguinte frase: entre ser feliz e ter sucesso, eu escolho ser feliz, né? Então a gente tá vivendo, eu acho, muito esse momento, assim, né? As pessoas querem, claro, ter um bom trabalho, ter o suficiente, um bom dinheiro para ter as suas coisas, mas estão querendo ser felizes. Então hoje eu acabo trabalhando com muitas pessoas que chegaram no nível de carreira, que estão estáveis, estabilizadas profissionalmente, ganhando um bom salário, mas que já não estão felizes com aquilo que fazem, sabe? E aí buscando uma retomada, uma reinvenção, resgatando outros talentos, outras habilidades que talvez não usou ou usou de uma forma diferente, né? Então tenho muitas pessoas aí, muitos cases de pessoas que sabe, deixaram algo que já não estava sendo mais saudável, que já não estava assim, sendo mais motivo de felicidade para fazer algo que dê um pouco mais de paixão, né? Então, e aí que é o legal, né? Porque daí, assim, quando eu falo isso, às vezes as pessoas pensam que é meio demagogia, né? Viver de paixão, né? Viver do amor, de fazer algo com amor, mas não, né? Porque quando você descobre o propósito, tem pessoas que apenas ressignificam aquilo que já fazem, né? Dão uma cara nova ou um sentido novo. Não precisa sempre mudar de carreira ou de vida. Tem pessoas que vão buscar uma mudança de fato, né? E aí essa mudança, ela leva um tempo, né? Ela tem um processo, ela não é assim, se joga, né? A pessoa, ela vai se, aos pouquinhos, fazendo uma transição, né? Partindo devagarinho para algo diferente, algo novo. Eu tenho, por exemplo, casos de clientes que começou que em 2018 começou o programa de mentoria comigo e que trabalhava 10 anos na empresa da família e estava em depressão já, totalmente infeliz com a situação e já estava começando algum negócio, mas com muito medo assim de se arriscar. E aí a gente trabalhou muito isso no processo, assim.
E hoje ele tá, assim, ele montou uma empresa, que são os produtos dele lá, vende pela internet. Essa semana até me fez um post, me mandou, ele sempre me manda notícias que atingiu lá os 20 mil seguidores, então super feliz. E muita, muita coisa boa, né? E é muito gostoso isso, né? É muito diferente de tu trabalhar em indústria, naquele meio pesado, né? Que só te cobra, entende? É um trabalho que tu vê o resultado, né? Tu vê as pessoas desabrochando. Eu digo que eu deveria tirar uma foto das pessoas antes e depois, assim, quando sentam na minha frente no sofá. Inclusive, já tive casos de clientes me procurar porque percebeu no amigo, na amiga, que a pessoa mudou. De repente, gente, essa pessoa tá diferente? O que que aconteceu? Né? E é isso, assim, porque essa mudança vem, quando vem muito de dentro para fora, ela é muito mais significativa e sustentável, né? A gente consegue fazer essas mudanças realmente com muito mais confiança e segurança, né, nesse processo. E entendendo que, né, existem etapas, mas que nunca, antes tarde do que nunca, né? A gente sempre, nunca é tarde para a gente recomeçar, né? É importante que a gente recomece no momento que a gente sentir que é a hora, né? E é isso, assim, né? Se reinventar mesmo, né? E descobrir aquilo que faz os olhos brilharem, o coração bater mais forte, aquilo que você, a sua contribuição para o mundo real, né? Aonde você de fato tem valor, que você deixa a sua marca, né? E que você vê que contribui mesmo, né? Que faz algo importante. E acho que esse é o sentido de tudo isso. É isso. Mas a Juliana não se tornou protagonista depois que ela descobriu o propósito dela, não. A Juliana já era protagonista lá quando ela começou a trabalhar para Nossa. estudar, Sim, quando ela sim. começou a trabalhar para ajudar o pai, quando ela Uhum. foi buscando o caminho dela, né? Ainda que ela tenha que ter É, voltado para trás, né? Quando a gente sim, começa sim. a entender que vai precisar da gente mesma, né? Que a gente não Uhum. vai poder contar com os outros, né? Que a gente não vai. Que alguém pode até dar a mão, mas que a estrada é nossa. Acho que é isso que faz a gente protagonista da nossa vida, né? É E todos os verdade. outros caminhos que a gente vai para cá ou que vai para lá são caminhos que a gente pode trilhar ou deixar de Uhum. trilhar, né? Uhum. Abrir com uma faca ou abrir com uma motosserra ou abrir com qualquer outra coisa, né? Tem Uhum. pessoas que têm caminhos mais abertos, tem pessoas que têm que ir ali, né? Buscando, Uhum. abrindo assim, folhinha por folhinha, É, que é o teu caso, sim. que é o meu caso, né? Mas Uhum. a estrada, ela é nossa, né? A estrada é Uhum. nossa, a caminhada é nossa. Perfeito. E fazer, e entender que esse caminho é individual, né? E esse É, entendimento tu já fez muito jovem, né? Lá ainda na sim. adolescência, né? Quando percebeu essa mudança na estrutura familiar e financeira de vocês, né? Porque Uhum. quando o pai da gente muda de postura por causa de uma mudança financeira e passa a se comportar de uma outra maneira, se afastar da família por causa disso, isso tem um Uhum. impacto muito grande na nossa construção Sim. como filha, né? Uhum. A tua história é muito parecida com a minha, reservado alguns detalhes, assim, né? Que legal. Então, Uhum. e aí, quando a gente ainda muito jovem passa a trabalhar na empresa do pai, e isso Uhum. mexe muito com a relação que a gente tem com a nossa família, né? Com os nossos Uhum. irmãos. Isso muda muito. Sim. Para mim, pelo menos, mudou, Uhum. né? Até onde vai o pai, até onde vai o patrão, até onde aquilo ali, o que a gente está fazendo aqui, afinal de contas. Mas aí Uhum. perceber que ou a gente trilha o caminho sozinha, ou o Uhum. caminho não vai se abrir pra gente, é isso que faz com que a gente seja dona da gente mesmo, né? Uhum. E isso tu já fez Sim. lá atrás, Lu. Não foi lá quando tu encontrou o Prembaba, não. Pode ter certeza. Não, na verdade, assim, quem a gente é o reflexo de tudo que a gente foi vivendo, né? De toda a nossa história, né? E a gente, por isso que eu digo que a gente é uma soma de tudo isso, né? É um conjuntinho de tudo isso. A gente só precisa entender melhor qual que é esse nosso superpoder, né? O que que a gente tem de único, o que que a gente tem que é nosso, né? Que faz com que a gente seja diferente mesmo, né? Cada um de nós é diferente ao seu modo, né? E muitas pessoas custam a enxergar o seu valor, né? E isso é muito
eu sinto, assim, quando eu pego, quando tem clientes mais jovens, né? Eu vejo como a gente que está de fora enxerga, né? Uma energia, um monte de qualidades nessas pessoas, mas elas não conseguem se enxergar, né? Então a gente precisa. é, o que eu sinto muito é que essa busca por autoconhecimento, né? Por se entender e de fato ir a fundo nesse processo e ver quem a gente é mesmo, né? E aceitar quem a gente é, principalmente. Acho que é fundamental, né? Porque é aí que a gente passa a não ter mais medo de falar, a gente passa a não ter mais vergonha das coisas que vão acontecer, a gente começa a se arriscar mais, né? A gente, sabe, perde o medo, né? E isso foi muito legal, assim, porque quando eu comecei, depois de toda essa virada, né? Teve um evento que eu criei para levar para as pessoas o que eu estava realmente acreditando naquela hora lá. E aí eu criei um evento que se chamou Café com Propósito, que teve várias edições, né? Os primeiros que me acolheram foi ali no My Coffee, depois fui para o Cambirela, fui para Criciúma, lá no Plural Coworking, que foi um momento de soltar a voz. E aí, assim, ó, quando você, né, tá falando de algo que você é apaixonado, não, sabe, não tem o que você ter medo do que falar, sabe? Vai sair do jeito que for. E eu acho que é isso que é muito gostoso, né? Poder oportunizar para as pessoas essa possibilidade de elas poderem ser quem elas são e de elas poderem expressar o que acreditam. E ainda além, né? Podendo também contribuir fazendo algo que constrói esse mundo, né? Que eu digo que cada um dentro do seu propósito é como se fossem formigas, né? E num plano maior, as pessoas seguindo o seu propósito são pessoas, cada um fazendo algo de que tem muita capacidade, muito talento, né? E aí a gente só se beneficia, né? O mundo se beneficia, né? Como quando você vai, sei lá, você vai lá na padaria e se depara com um atendente sorridente, feliz, alegre lá, né? É totalmente diferente, né? Então a gente merece ser feliz, né? Eu acho que essa é a questão que a gente precisa aprender, assim, a gente merece ser feliz e ir em busca dessa felicidade, né? Não ficar ali esperando que essa felicidade caia no nosso colo, né? A gente merece é, merece correr atrás dessa felicidade, porque ela existe, né? Para É uma todos. busca ativa. É uma busca ativa, não vai cair no colo de ninguém. É bem... Não. Ju, a gente está se encaminhando para o final. Eu acho que a gente já está. Tá no limite mesmo. Bem isso. Sim. Uhum. Queria te agradecer, né? Aquela primeira parte que a gente fez ficou salva, já foi salva lá no GTV, Legal. você vai ficar salva também. Uhum. Queria te agradecer por ter topado essa empreitada doida que foi o dia de hoje. Com esses desafios de energia, internet e tudo. Da história linda. Imagina, agora eu quero saber a tua. A minha vai ser a última, vai ser perto do meu aniversário, lá agora em eu tô setembro. curiosa. Que legal. E a ideia do Protagonistas é isso, assim, é que cada mulher possa pegar a sua história com a mão, olhar para ela, trazer para a gente, né, honrar e compartilhar essa história com a gente, porque muitas mulheres se identificam, né, com a tua história, com a história da Leila, com a história da Gabi, com a história da Vívia. Então, se cada mulher puder se identificar um pouquinho com a história da outra e se inspirar um pouquinho na outra, eu acho que a gente vai ter aí mulheres saindo dessa quarentena um pouco mais fortalecidas, inspiradas. Isso é uma horinha e pouco que a gente também tira para cuidar da gente, olhar para a gente, conversar um pouquinho, né? Como diz a Leila, não é muita coisa, mas é sempre um abraço virtual e carinhoso que a gente se dá. Então, queria te agradecer muito por ter topado essa ideia, né, de ter entrado com a gente nesse projeto, e foi uma delícia de conhecer um pouquinho mais da tua história e saber que tu faz parte dessa onda de mulheres que ajuda outras pessoas a serem pessoas melhores, né? Eu acho que é isso que a gente... Acho que é isso que tu faz e é isso que a gente precisa mais no mundo, né? Pessoas que fazem outras pessoas serem melhores pessoas. Imagina, obrigada, minha, eu que agradeço.
a gente poder levar, né, um pouquinho para as pessoas acho que de esperança, né, um pouquinho de inspiração, acho que isso é bem importante, porque acho que todo mundo tem histórias com desafios e vitórias, e eu acho que é isso que nos forma, né, então eu fico muito feliz de poder contribuir também, fiquei muito feliz com o convite, é muito legal essa tua iniciativa, acho que o tema é muito gostoso, né? Falar de protagonismo é muito gostoso. E é isso aí, né? Vamos sair desse momento aí com mais conhecimento, mais inspiração. E também foi um prazer te conhecer, tô só esperando agora a tua última para poder te conhecer melhor. E é isso aí, vamos lá. Obrigada a todos vocês aí também que participaram. E até a próxima. Até a próxima. Quinta-feira que vem tem outro protagonista. Se eu disser que eu lembro quem é da semana que vem, eu tô mentindo, porque a gente teve ao todo. Sim. Deu 12, somos 12 protagonistas. Então, é bastante Legal. mulher. Enfim, foi um tal de trocar na planilha. Quem era quando, que daí a gente teve que ir ajeitando, eu já não sei mais quem é quando, me confundi tudo. Mas aí a gente vai estar publicando. Parabéns pela iniciativa, Mi. E foram 12 e ainda ficou gente para a lista, e a gente, se for o caso, vai prorrogando os protagonistas, porque a gente tem muita mulher maravilhosa para ouvir, né? Tem uma frase muito legal que eu aprendi com a Leida, que é assim, voz eu sempre tive. O que eu não tive foi gente para me ouvir. Então, que a gente seja palco agora, né? Para escutar as mulheres. Muito bem. Ju, um beijo, boa noite. Boa noite. E a gente se vê na quinta que vem. Isso Tchau, aí. tchau. Beijo. Tchau, tchau. Até.